Alô, família! Namastê! Ótima noite para todos. Vamos iniciar a nossa live de segunda-feira do nosso programa Papo Namastê, uma sequência de reflexões sobre o yoga, sobre a literatura que influencia o nosso pensamento no âmbito do raciocínio, da lógica, do entendimento sobre o yoga. Nós estamos trabalhando nesta sequência de episódios o livro As Virtudes do Yoga, Antigos Ensinamentos para esta Época de Crise Global. Então, um livro que fala muito bem, que traz muito bem reflexões e aspectos que podem nortear a prática de yoga dentro de uma visão mais ampla do que é yoga, ao menos no que envolve essa perspectiva mais convencional de associar apenas a prática corporal, como também a prática do yoga como uma ferramenta de apoio para as questões que envolvem o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Nós estamos chegando quase ao final do livro, estamos iniciando hoje o capítulo 13 com a virtude generosidade. Todos os episódios estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Passa lá, confere, participa, questiona, compartilha, comenta. E, bom, vamos iniciar a leitura, lendo e trocando ideias. Vocês que estão online podem compartilhar reflexões e considerações sobre o tema. Então, capítulo 13, Generosidade. A obra popular de Charles Dickens, Um Conto de Natal, de 1843, comemora a conversão de Ebenezer Scrooge, um velho pecador avarento, ganancioso, sovina, fominha, mão fechada, ávido, num ser chamado gentil, generoso e benevolente. Convertido pelo fantasma do seu antigo sócio de trabalho, o avarento Scrooge se corrige e se torna um amigo tão bom, um patrão tão bom e um homem tão bom quanto só a boa e velha cidade de Londres conhecia. As pessoas pobres e oprimidas da Inglaterra do século XIX tinham, nesse grande romancista, um confiável porta-voz contra a injustiça e a hipocrisia social. O próprio Dickens pagou pela impressão do livro e depois fixou um preço baixo o suficiente para que o maior número de pessoas pudesse adquiri-lo, o que foi um gesto adequado para um romance que procurava condenar a avareza. A compaixão e a generosidade de Dickens foram especialmente ativadas pela situação terrível das crianças vitimizadas que não tinham acesso à instrução e eram forçadas ao trabalho infantil, que são retratadas de uma maneira notável em seus livros. O vício da avareza é condenado nas literaturas de todas as grandes culturas e cada país tem seu próprio contra-herói de mesquinhez. Desde o indiano Elisa, o mesquinho, o grego Euclio, em Pote de Ouro, de Plauto, a Lady de Stavoren, em um bem conhecido lenda holandesa até Shylock de Shakespeare, em O Mercador de Veneza, o Apargão de Molière, em Avarento e Charles Montgomery, em Monty Burns, no seriado popular de Os Simpsons, a figura do avarento também foi imortalizada nas belas artes na escultura de Donatello no início do século XVI, XV na realidade, que retrata o chamado Milagre do Coração, segundo o qual o coração de um avarento não é encontrado em seu caixão, mas em seu cofre. A morte e o avarento. Essa foi engraçada, hein? Quase todas as culturas julgam a avareza um traço de caráter não invejável e estimulam seu oposto, a generosidade, a hospitalidade, a caridade e benevolência. Não obstante, a mesquinhez e a avareza não foram completamente erradicados em lugar nenhum. Como afirmei no capítulo 10, a cobiça se tornou sistêmica nas nações desenvolvidas no mundo que são motivadas pelo consumismo. Portanto, podemos esperar encontrar também um grau de avareza nelas.
Para um mendigo sem teto lutando para permanecer vivo, qualquer pessoa que tem um teto sobre a cabeça e uma refeição quente à mesa irá parecer incrivelmente rica e afortunada. A riqueza é relativa e assim também a generosidade. Devemos manter isso em mente quando pensamos nos seguintes fatos e cifras. Um aspecto revelador é o índice de generosidade online compilado pelo Catálogo para a Filantropia, que mostra a relativa generosidade dos 50 estados da União. O índice é calculado por estado, com base na receita bruta média ajustada de uma pessoa e a contribuição feita para beneficência dedutível no imposto de renda. Em 2004, Mississippi classificou-se em primeiro lugar no índice de generosidade, ao passo que a Califórnia ficou em 29º. E Nova Hampshire ficou em último. Como fica claro, a partir dessa compilação, os abastados são pessoalmente unhas de fome. Sem dúvida, eles não reconhecem ou não dão atenção às palavras de Jesus, conforme registra no Evangelho de Lucas. Dando exemplo, né? Dai e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, serei medidos também. Essa afirmação expressa um sentimento que é básico em todas as tradições religiosas espirituais. Por causa dos valores sociais tolerantes dos ensinamentos de Jesus, a tradição cristã atraía, em especial, os não privilegiados e se transformou rapidamente numa religião mundial. Civilizações imensas, tais como o Egito faraônico, de Roma e dos Estados Unidos, sempre atraíram um grande número de pessoas em busca de uma vida melhor. Com frequência, essa gente desventurada migrava de suas terras natais e acabava condenada a uma vida de privações possivelmente ainda mais extremas, quando não a escravidão. Com seu foco em um paraíso póstumo, o cristianismo pelo menos oferecia uma ideologia de esperança, enquanto a caridade prática dos cristãos muitas vezes ajuda a aliviar as piores necessidades materiais. A pobreza era praticamente onipresente na Idade Média e havia inúmeras oportunidades para que os cristãos exercessem a caridade. Jesus havia absorvido essa grande virtude de sua fé judaica e a tornou um aspecto essencial dos seus próprios ensinamentos. O Deuterônimo exalta a caridade como se segue: Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, de teu humilde e do teu pobre em tua terra. As mesmas passagens instrui o fiel a perdoar todas as dívidas a cada 7 anos, uma injunção generosa que, entretanto, é aplicada apenas aos israelitas, não aos estrangeiros. O pagamento de dízimo é também uma obrigação solene para os muçulmanos. Dar esmolas não é um substituto de compaixão, mas a sua expressão. Em sua origem, o cristianismo não adotou a prática de pagamento de dízimo, mas ressaltava caritas, dar de bom grado e com alegria do coração. Isso mudou no século VI, quando o pagamento do dízimo foi instituído para financiar o clero, e uma versão do pagamento compulsório ainda existe em alguns países cristãos, como a Áustria e a Alemanha. Entretanto, na maioria dos países, as igrejas cristãs dependem do espírito de caritas. A filantropia moderna, em contrapartida, muitas vezes é pouco mais do que uma transação comercial que carece de qualquer senso de compaixão. O ressentimento que muitos indigentes sem teto das nações desenvolvidas parecem sentir é pelo menos em parte devido a essa barreira cultural entre os que têm recursos e os que não têm. Eles consideram os alimentos e roupas que recebem como uma saída fácil em que ninguém defende ativamente essa causa. Inúmeras pessoas acusam os sem-tetos de não se reintegrar na sociedade maior, como se isso fosse, de modo inevitável, uma questão de escolha. O fato é que é demasiado difícil para uma pessoa empobrecida e sem casa voltar a subir a escada socioeconômica. Então, mais uma vez, o sentimento que todas as pessoas merecem uma vida confortável ou bem-sucedida é um erro dos tempos modernos
que exige um exame mais profundo. Do ponto de vista do hinduísmo e do budismo, por exemplo, embora nós sejamos, em princípio, livres para fazer escolhas, nossas escolhas estão envoltas por fatos kármicos. Assim, podemos optar por responder a uma oferta de trabalho e fazer o possível para obter um emprego específico. Se, de fato, vamos conseguir isso, depende do nosso empregador em potencial. De uma perspectiva tradicional, é absolutamente legítimo aspirar a uma vida justa, mas seria errado considerar essa vida como um direito inato? Esse tipo de pressuposição apenas abre caminho para frustração e desapontamento. Em cada uma das vidas existem causas e condições que estão além do nosso controle, até mesmo além do alcance do nosso conhecimento. Os indianos chamam isso de karma, que é a ligação causal entre a ação, significado literal dessa palavra sânscrita, e os seus efeitos. O que torna essa ligação tão imprevista é que, segundo os sábios indianos, ela se estende para além de nossa vida presente, para incontáveis números de vidas passadas. Em vez de nos sentirmos invejosos ou ressentidos, é melhor, portanto, cultivar a paciência e a equanimidade. A vida é uma série imprevisível de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Até mesmo pessoas ricas estão expostas ao infortúnio, doenças e morte. Como diz um ditado Yiddish, se os ricos pudessem contratar pessoas para morrer por eles, os pobres teriam uma boa fonte de renda. Terrível, né? E é verdade. Um mendigo pode encontrar um bilhete premiado da loteria e se tornar milionário da noite para o dia. Um próspero executivo de uma empresa poderia ser despedido e não conseguir encontrar um outro emprego. E dentro de poucos anos perder casa, carro, economias bancárias, esposa e depender de doações. Caso isso pareça altamente improvável, é bom saber que existe literalmente milhares de antigos executivos nas ruas da América e Japão. Como nos assegura os sábios da Índia, a vida é plena de sofrimento. Pobreza e riqueza trazem seus próprios desafios. Em termos espirituais, a riqueza material é um obstáculo muito maior porque nos dá a ilusão da segurança. Nas palavras de Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza tende a engordar e polir o ego, em vez de superá-lo. Portanto, faríamos bem em lembrar a sabedoria do sábio Tamil do século V, Tiruvalluvar, que escreveu seu famoso Titu Kural, que a maior riqueza é uma mente virtuosa. Afinal de contas, ela é a única posse que levaremos conosco após a morte do corpo. Uma mente cheia de virtudes, como insistem os sábios indianos, é a melhor condição possível para uma vida significativa e satisfatória no futuro, pois é inevitável que uma mente virtuosa tenda a ser karmicamente atraída pelas circunstâncias certas de futuro crescimento moral e espiritual. Na Índia, a virtude cardeal da generosidade ou caridade foi defendida já no Rig Veda, de 5.000 anos atrás. A palavra sânscrita para caridade é dana, literalmente dar, e o Rig Veda inclui um hino inteiro dedicado a essa virtude sublime. Vamos lá. As divindades não ordenam a fome como nossa morte. Mesmo aos bem alimentados, a morte vem de várias maneiras. As riquezas dos generosos nunca diminuem, ao passo que o avarento não ganha o que o conforte em sua hora de necessidade. O homem com reserva de alimentos, que endurece o seu coração contra o pobre necessitado que esmola comida, mesmo que previamente este tenha-lhe prestado serviços, não encontrará ninguém para confortá-lo. Aquele que dá um mendigo fraco, que se aproxima em busca de alimentos, é generoso e o sucesso o acompanha na batalha da vida. Ele faz um amigo para futuras situações difíceis. Não é um amigo aquele que não oferece nada a um amigo, e camarada que chega e pede comida. Não tendo um lar para descansar, deixa que ele parta e procure um estranho para pedir ajuda. Que o rico satisfaça o mendigo destituído e tenha um olhar de longo alcance. A riqueza chega ora para um, ora para outro, e como as rodas de uma carroça, está sempre avançando. O homem tolo
ganha o alimento com um trabalho infrutífero. Esse alimento, eu digo a verdade, será sua ruína. Ele não alimenta nenhum amigo fiel e não tem ninguém que o ame. Toda culpa pertence àquele que se alimenta sem compartilhar com ninguém. A relha de um arado escava e produz a comida que nos alimenta, e com o seu cume cruza de lado a lado a roda que ela segue. Melhor um brahmane falante, isto é, que ensina, do que um silencioso. Um amigo generoso vale mais do que um avarento. A ênfase na generosidade e na caridade na civilização védica foi transferida para o hinduísmo, budismo e jainismo. Assim, a literatura moral hindu tem extensos regulamentos para a instituição do ato de dar, dana, relativos a cada classe social, que estão codificados nos Dharma Shastras e os Dana Nibandas, compêndios sobre o ato de dar. Isso pode parecer um tipo legalista de caridade, mas devemos compreender essas regras em conjunção com outras virtudes morais, inclusive a compaixão, que não tem uma mera natureza religiosa, mas são disciplinas espirituais. A generosidade não é apenas um dever prescrito que os hindus devotos devem religiosamente observar. Isso fica claro quando aprendemos que a doação de presentes não deve ser mecânica e, de fato, deveria aumentar tanto o prazer do recebedor quanto do doador. Assim, a noção hindu de generosidade requer uma importante qualidade subjetiva ou sentida, que se encontra ausente nos tipos de caridade que meramente obedecem a regras. Em específico, em nossa avaliação de caridade hindu, não devemos ser enganados por empregos suspeitos, tais como a doação de caráter competitivo, com o objetivo de ganhar méritos no jogo kármico, que às vezes também pode ser encontrado entre budistas. Embora a doação real seja considerada uma atividade meritória que beneficia o doador em termos espirituais, os textos sânscritos deixam muito claro que esse efeito colateral positivo não deve ser motivação para doar caritativo, pois isso iria, na verdade, obliterar seu mérito espiritual. A filosofia básica de caridade dentro do hinduísmo é ilustrada nos seguintes estrofes do Bhagavad Gita. Um presente dado porque deveria ser dado a um receptor digno, no local e momento adequado e sem esperar nenhuma recompensa, isso é conhecido como sendo a natureza sattva. Sattva quer dizer leve, né? Transparente, lúcido. É uma qualidade, né, de tudo aquilo que permite discernimento. Um presente dado com relutância e tendo em vista uma recompensa ou um mérito espiritual, esse presente é conhecido como tendo a natureza rajas. Um presente dado de maneira grosseira ou desdenhosa, no local e momentos errados e para um receptor não merecedor, isto é chamado de natureza tamas. Ouviu isso? Não, essa eu não peguei. Sattva, Rajas e Tamas são as três qualidades fundamentais da existência cósmica, significando respectivamente Sattva, lucidez e bondade, Raja, dinamismo e agitação, e Tamas, letargia e escuridão. Um presente virtuoso tem a qualidade Sattva, que promove o bem, a virtude, a alegria e a transparência espiritual, tanto no receptor como no doador. O tipo de presente parcial imperfeito contém uma abundância de rajas e, embora ainda seja, pelo menos em potencial, útil ao receptor, não é realmente meritório. O tipo de presente que se joga fora é sobrecarregado pela qualidade tamas. Ele certamente não traz benefícios espirituais ao doador e pode até prejudicar quem o recebe. É evidente que se espera que o doador consciente seja responsável pela qualidade de sua caridade, que faz o ato de dar passar da mera obediência a alguma regra moral. É inevitável, portanto, que a doação de presente adequada seja consciente e compassiva. O doador imbui o presente com o aroma de sua virtude. As noções acima também prevalecem no jainismo e no budismo, e na centralidade da doação de presentes nessas duas culturas espirituais pode ser aferida do fato de que, sem esse costume, as suas respectivas tradições monásticas teriam sido impossíveis. O jainismo reconhece os seguintes 5 fatores envolvidos
em qualquer ato de caridade. 1. O receptor. 2. O doador. 3. O presente. 4. A maneira de dar. 5. O resultado. O resultado ou consequência depende da qualidade dos outros 4 fatores. Idealmente, a caridade deveria ser liberadora tanto para o doador como para o receptor, em que o melhor receptor é um asceta cuja vida é totalmente dedicada ao grande ideal da liberação espiritual. Então, lembrando um pouquinho aí, acontece muito no espiritismo, você ouve no meio espírita fazer para ganhar um bônus hora, fazendo referência à literatura do livro escrito por André Luiz, que narra sobre os benefícios que se tem através da caridade, chamado aí de bônus hora, como se fosse aí uma poupança, uma linha de crédito do mundo espiritual. Uma forma didática para falar de um aspecto que talvez não exista num nível tão racional quanto parece na própria literatura que ele escreve, mas que faz referência a uma dinâmica de evolução espiritual que percorre todo o cosmos. Apesar de não parecer, as palavras elas fazem referência a algo que já existe, correto? Então, falar em generosidade sem entender que, na realidade, há uma correlação possivelmente macrocósmica em todas as relações que sustentam o universo orgânico e inorgânico, né? Não é uma pretensão, é uma verdade relacionada a isso, né? Avançando, o Buda muitas vezes falava sobre caridade e a louvava como uma virtude suprema. Ele a considerava como um dos 3 tipos de atividade meritória, sendo os 2 outros o cultivo da virtude e da contemplação, conforme essas palavras. Só um segundinho para eu poder carregar o celular. Então, voltamos. Conforme as suas palavras, alguns dão do pouco que têm, ao passo que outros, que têm muito, não gostam de dar. Uma oferenda dada do pouco que alguém tenha vale 1000 vezes o seu valor. Em certo momento, Buda chegou a encorajar um convertido recente do jainismo, um certo Upali, a continuar a dar donativos aos monásticos jainistas, que estavam acostumados a mendigar na casa de Upali. Essa tolerância exemplar era característica do Buda e, de maneira indireta, servia para fortalecer a fé de Upali no Buda como um professor iluminado. Um aspecto particular da generosidade ou a amizade generosa que merece ser destacada é a hospitalidade. Uma vez que nosso moderno caráter gregário carece de um ingrediente espiritual, em geral limitamos a nossa hospitalidade aos convidados, ao que é razoável e a vemos como um favor, e não como uma obrigação sagrada. A expressão entreter os convidados em si mesma é indicativa de como consideramos esse ato social. Enquanto entretemos nossos convidados, também temos muita vontade de sermos entretidos por ele. E, em geral, evitamos aqueles que julgamos chatos. Podemos até considerar a ideia de convidar uma pessoa enfadonha se virmos alguma vantagem nisso. Assim, a nossa hospitalidade é muitas vezes fortemente motivada por interesses próprios. Um verso no Mahabharata nos diz: Assim como uma árvore não nega sua sombra nem mesmo ao lenhador, a hospitalidade adequada deve ser oferecida até mesmo a um inimigo que vai até a sua casa. Até mesmo um inimigo é parte do vínculo com sua vida. Voltando aos cristãos que gostam de correlacionar essas virtudes que a gente trata no yoga, sobre andar 1000 passos com o seu inimigo quando é questionado. O Nazareno diz isso, né? Dá-lhe o manto, a túnica, né? E toda a roupa, e se pedir para andar 10 passos, ande 1000 passos ao lado dele. Até mesmo o inimigo é parte do vínculo com a vida. A maneira indiana de pensar é que, numa vida ou noutra, todos nós somos amigos e inimigos uns dos outros. Seja qual for o papel que uma pessoa possa ter num dado período da vida, amiga ou inimiga,
Se ele ou ela precisa de ajuda, nunca devemos recusar a nossa caridade. Podemos compreender a virtude, o Dharma, da hospitalidade, como um espelho da lei cósmica, Rita, no contexto do microcosmo humano. Podemos, além disso, considerá-la como um exemplo de tipo de generosidade, Dana, que implica uma oferenda de si mesmo edificante, que é como uma dádiva da respiração a uma pessoa que esteja sufocando. Porém, quanto basta dizer que a generosidade em relação a um hóspede é uma virtude moral que melhora a vida tanto do hóspede quanto dos anfitriões. A própria vida é uma grande dádiva e seu doador, no caso do nosso planeta, é o Sol. Daí, desde tempos védicos, o Sol tem sido aclamado como o ser mais generoso do cosmos. Esta é uma noção fundamental do yoga solar dos videntes védicos. O Gayatri Mantra, o mais sagrado mantra hindu, é um louvor da divindade solar. Om Bhur-Bhurvah-Swaha Tat Savitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonat Prachodaya. Ou seja, Om, terra, espaço do meio, céu, que possamos contemplar o mais excelente esplendor do Deus Savitri, para que ele possa inspirar nossas visões. Nesse caso, fazendo referência à animação, à vitalidade, à própria expressão da organicidade, aquele que se eleva, aquele que se levanta. O Sol, que ao irradiar sua energia sobre a Terra, faz com que sementes, animais, produtos bioquímicos, sustentem a atmosfera da vida, da abundância, da manifestação da vida. Essa é a generosidade do que a gente chama do yoga solar, que ele referencia como o yoga dos videntes védicos, que nós estamos falando do que há de mais antigo na contemplação do yoga, citado inclusive no Bhagavad Gita como sendo a discussão de Arjuna, para quem primeiro se ensinou yoga. Krishna responde que primeiro ensinou yoga ao Sol, e esse ensinou aos planetas, que esse ensinou aos semideuses, e isso perpetuou-se entre os homens. Faremos bem em seguir o exemplo desprovido de ego da estrela doadora de vida que está no centro do nosso cosmo. Há um ponto interessante a ser tratado, que é a imprevisibilidade orgânica. Não é diferente da imprevisibilidade inorgânica. E quando a gente então entende, e aí tentando dissolver toda a possibilidade de separação, entendendo que não há uma separação dentro do processo, que essa separação na realidade reflete uma inclinação interna, uma ideia de dualidade, e essa discussão ela poderia ficar lá para trás, porque ela pode ser boa para quem quer discutir muito, mas em geral, para quem está avançando no processo da contemplação, ela é inútil. Há uma profunda inutilidade em ficar discutindo dualidade e não dualidade. Porque aos olhos da ciência, ao menos essa ciência, não a ortodoxa, mas a ciência da vida lá fora, dos organismos vivos, da integração das coisas, do cooperativismo, ou mesmo do oportunismo biológico, qualquer que seja, se reconhece que tudo está conectado. Ainda mais se pensar do verme que quer se alimentar do outro ser vivo, ou mesmo da bactéria que sustenta o meio pH do sangue daquele outro organismo vivo, e blá 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 blá, e toda a elucubração biológica que possa ser feita nesse sentido. Os olhos que enxergam a potência de interconexão, de cooperação na vida, pode sim afirmar que, se a gente compreender que essa imprevisibilidade, que tanto nutre as moléculas que não são sencientes, quanto as moléculas sencientes que estão dentro de um processo de integração, você vai compreender claramente que há uma chave de lucidez dentro desse processo. Uma chave que essas três naturezas que ele citou anteriormente, naturezas do cosmo, naturezas cósmicas, tamas, rajas, sattva, fazem parte de uma integração de movimentos dessa matéria orgânica e inorgânica, que vão interligando, integralizando essas qualidades de um nível denso para um nível sutil. Então, generosidade, caridade, afetividade, hospitalidade, lealdade, todas essas qualidades
são intrinsecamente qualidades de quem busca o desenvolvimento dessa natureza que ele chamou de yoga solar, né? Esse entendimento de que estamos todos dentro de uma integração cósmica. E aí fica numa perda de tempo, às vezes, né? Uma discussão sobre querer fazer parecer que isso tem alguma coisa para além do que já apenas se é, né? Não precisa também dar nome espiritualidade, religiosidade, divindade ou qualquer outro desdobramento desses processos, fazem parte desse mecanismo humano de querer entender as coisas. Mas se você olhar para fora e contemplar, você vai perceber que já está tudo fluindo, tudo já está dentro de um processo de coerência. Basta a gente participar disso tudo, né? Integrar isso tudo. Então, vou continuar. Agora nós encerramos o capítulo Generosidade e nós vamos iniciar o capítulo 14, Virtudes e Yogis Variadas. Ok? Se você quiser conhecer um pouquinho das outras virtudes, vê as lives anteriores, tá? A pessoa comum não carece totalmente de virtudes, mas estas tendem a se desenvolver de maneira inadequada, desigual e instável. Assim, alguém pode ser por natureza generoso, mas sofrer de raiva. Ou alguém pode ter um senso de justiça bem desenvolvido, mas carecer de equanimidade. Ou o outro indivíduo pode ser naturalmente frugal, mas tender aos ciúmes. Uma pessoa pode ter uma grande coragem, mas ter pouco senso de responsabilidade. E assim por diante. De uma perspectiva yogi, essas especializações em determinadas virtudes são o produto de padrões de hábitos positivos, mas assimétricos, cultivados durante muitas vidas. Embora essas qualidades morais sejam desejáveis por si próprias, elas não equivalem a um caráter virtuoso do qual virtudes fluem naturalmente, assim como o agradável perfume emana de uma flor. Em outras palavras, assim como uma boa memória não implica um grande intelecto, a presença de uma única virtude não torna o caráter virtuoso. Quando as virtudes são compartimentalizadas e não integradas, o rebaixamento moral é sempre uma possibilidade. Além disso, se as virtudes não forem acompanhadas pelo entendimento, elas facilmente se tornarão desequilibradas e neuróticas. Um indivíduo que quer muito ajudar pode se tornar um intrometido insuportável, e uma pessoa corajosa pode ser uma mera insensata que entra de modo precipitado onde outros temem pisar. Como sabia Platão, um caráter realmente virtuoso é um caráter harmônico. As virtudes entram no encaixe naturalmente quando polimos o espelho da mente, de maneira voluntária. Em termos yogis, o nosso comportamento se torna virtuoso quando ampliamos a qualidade da lucidez, sattva, o que Sócrates chamava de beleza dentro de nós. O yoga dá seguimento a esse nobre trabalho por vários meios psicofisiológicos, em especial a meditação, mas também por meio da abstenção de pensamentos, emoções, palavras e ações negativas e pelo incentivo consciente de seus opostos. De modo, o caminho yogi abrange os dois aspectos, o treinamento mental e a disciplina ética. Ou seja, né, uma ginástica em todos os níveis. Uma ginástica do pensamento, uma ginástica da conduta, uma ginástica da mente. Né? O primeiro desconstrói a ilusão do ego e seus padrões de hábitos psicomentais dependentes, o treinamento mental. O segundo, ou seja, a disciplina ética, reforça a personalidade recém-emergente pelas ações sociais meritórias. No início, o praticante de yoga é capaz de prestar uma atenção autoconsciente às suas recentes aquisições, ou seja, a compreensão e a capacidade de comportar-se de maneira mais digna de apreço. A reação previsível das outras pessoas serve como um parâmetro para o iniciante avaliar o grau de sua transformação mental e moral. Assim, o ato de se comportar virtuosamente é um tipo de treinamento na virtude. O guru, em geral muito sensível ao estado interior do discípulo, também pode, em momentos decisivos, segurar um espelho no qual o iniciante vê suas motivações ocultas e o seu verdadeiro estado mental. É esperado, nesse processo de autotransformação exaustivo e eliciado por um longo tempo, haja períodos em que o discípulo sinta dúvidas em relação a si mesmo.
confusão, desalento e bem como o fracasso moral. Nesses casos, nesses momentos, o professor e o ensinamento, bem como uma comunidade de apoio de praticantes afins, tudo isso se revelará uma ajuda inestimável. Por isso o apoio, né? Por isso a necessidade da generosidade, a amizade generosa, o apoio. Tem algo mais gratificante do que a presença de um amigo ou uma amiga que te segura nos momentos de dificuldade e nesses momentos de dificuldade não tentam corrigir o seu processo, apenas acolhem a sua história, a sua jornada. Ao notar os seus atos impróprios, o iniciante pode se reorientar em direção aos ideais indicadores de uma vida virtuosa. No longo prazo, entretanto, o praticante de yoga dá um fim a toda a autoobservação e autocensura neurótica e, de um modo simples e natural, ele se envolve com um programa de transformação de si próprio no cotidiano. Como observa Lao Tzu em seu Tao Te Ching, o homem de virtude superior não é deliberadamente virtuoso, e dessa maneira ele é, de fato, virtuoso. O homem de virtude inferior nunca se esquece de que é virtuoso, e assim falta-lhe a virtude. Entretanto, a criação de um caráter virtuoso nunca é acidental. Como expressou o sábio estadista romano Lucius Annaeus Seneca em sua obra De Beneficis, a natureza não confere a virtude. Ser bom é uma arte. Ouviu isso? O yoga é uma arte de autotranscendência e autotransformação consciente que promove o desenvolvimento de qualidades virtuosas. Na nossa escola nós chamamos, na formação de professores, que o caminho do yoga é o caminho do artista. E nós utilizamos a visão do artista, a visão daquele que faz essa reestruturação, que pega obras mal acabadas de si mesmo e consegue transformá-la em uma obra bonita, uma obra que tem acabamento. Não quer dizer com isso retirar dessa paisagem, dessa planície, desse quadro, qualquer coisa que venha a ser julgada de modo equivocado, ou mesmo negativo, ou mesmo direto, né? Na realidade, enxergamos esse quadro e a partir dessa pintura reconhecemos beleza nesse aspecto do erro, ou do fracasso, ou daquilo que não ainda está aperfeiçoado. Talvez todas as religiões, todos os mecanismos espirituais, ciências, psicanálise, psicologia, qualquer forma de análise interna, externa, tudo isso tem um valor imenso, mas talvez dentre todas essas qualidades, a maior e a ponte para a autotransformação seja a aceitação, né? O processo de aceitação pessoal. E aceitação como uma qualidade intrínseca àquele que continua remando, né? Aceitar e o trabalho junto, né? Eu aceito e trabalho, eu aceito e trabalho, eu continuo. Os teóricos em virtudes identificaram mais de 100 virtudes individuais. Se tivermos que cultivá-las uma a uma, jamais conseguiríamos ver o fruto do nosso esforço em uma única vida. Benjamin Franklin selecionou as seguintes 13 virtudes que se deve cultivar de modo sistemático: a temperança, o silêncio, a ordem, a resolução, a aplicação, a sinceridade, frugalidade, a justiça, moderação, o anseio, a tranquilidade, a castidade e a humildade. A última virtude ele acrescentou por recomendação de um amigo quacre, que gentilmente apontou ao Franklin que o orgulho era um dos defeitos morais que sofria o inventor e estadista. Franklin, que compilou essa dúzia de frases, quando estava na faixa dos seus 20 anos, dedicou um certo período de tempo para cultivar cada virtude. Ele mantinha um gráfico para marcar o seu progresso, mas ele próprio admitiu que fracassou em seu objetivo ingênuo de atingir a perfeição moral. É provável que seus contemporâneos concordassem com ele de todo o coração, pois tinham bastante consciência dos seus vários defeitos morais. Não obstante, o esforço de Franklin é louvável. Eu acho isso uma grande viagem, a tentativa de querer parecer perfeito. Mas o esforço de ser perfeito torna a busca perfeita. Porque perfeição é estar preparando, não ter a coisa pronta.
A vida não é você pegar e jogar um monte de ingrediente dentro de uma vasilha, misturar, esquentar e tá pronto e comer. Se as coisas fossem tão óbvias assim, faríamos. Sabe, muito fácil, tá bom, vamos botar isso tudo dentro de um caldeirão, misturar tudo e vamos fazer. Isso é uma grande viagem. E isso que as religiões fazem, as visões filosóficas, as tentativas terapêuticas, as intervenções clínicas, os rituais, os processos de ritualística, isso na realidade parece uma grande neurose. Cabe... O Shivananda fala sobre isso. Que se você vive num planeta dos 3 gunas, por que você está querendo superar? Só viver em Sattva. Porque ele é feito dos 3, o planeta, a existência do planeta, tudo no planeta é de 3 gunas. Vejam só um pensamento interessante. As pessoas gostam de usar o termo noiado. Já viu essa frase? É noia, ele é noia. Ele é noia, ele é noiado, noinha. Você sabe que isso faz referência ao... Panicado. Isso faz referência a uma tendência da palavra grego, né, que quer dizer pensamento, né, mudança de pensamento, a capacidade de pensar, né, não o pensamento como um raciocínio, tá? Mas a noia, né? Então o termo metanoia é um termo utilizado para falar sobre a mudança de pensamento. Eu tive uma metanoia, eu tive uma epifania, eu tive um entendimento. Então, ter uma metanoia. Então, é importante ter metanoias mesmo. O termo metanoia faz referência... O Jung usou muito esse termo na literatura dele. O que eu estou querendo dizer é que a tendência nossa em ter habilidade para mudar o pensamento é uma qualidade. E que a partir de se aprofundar nas metanoias, é possível que você deixe de ser para ser alguma coisa. E aí você pensa, que coisa que eu vou ser? A mesma coisa que você era, só que mudada. Mas não tem como, não é que nem um bolo que você bota na forma. Já basta o corpo ser a forma e esses processos todos. Então, volta na metamorfose do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma metanoia constante. Talvez o enrijecimento do nosso ego compulsivo de querer estabilizar-se, de tornar-se, perde a oportunidade de ser apenas o que se é, um processo de transformação. Mas também você fica cultivando qualidades que não levam a nenhum lugar, a nenhum desenvolvimento, a uma pacificação da sua existência, é pequeno também diante da infinitude. Diante da impermanência total das coisas, você querer ser alguma coisa é uma lógica ignorante, na realidade. Porque, qual a luta, né? Que luta a gente quer? Quem é que a gente quer ser, né? Por que a gente quer ser alguma coisa? Ao que se ser, né? Não, é uma metanoia. É chato isso agora, né? Porque agora nas redes sociais, na época que a gente está vivendo, as pessoas... que necessidade que tem de se manifestar o tempo todo sobre tudo, né? Então, eu não quero ser nada, às vezes eu quero dar uma opinião e depois eu quero te dizer mesmo, assim, e mesmo assim, se você der uma opinião errada ou que você faz as outras pessoas discordarem ou ruim sobre o ponto de vista... Apedrejamento, tribunal da rede social. Você pode ter feito 10 comentários legais. Você fez o tribunal, você vai ser julgada pela... Você pode ter feito 10 coisas boas, mas você tem um defeito, você não vale nada, você não presta. Por que você existe? E parece uma coisa assim... Não, você percebe que não há uma metanoia, há uma metafixação. Uma metafixação. Uma neurose complexa. Inclusive de nós mesmos, né? Tipo, você faz um monte de coisa bem, mas aí você não faz... Você não cozinha bem, puta, eu sou uma péssima dona de casa porque eu não cozinho bem, pô. Ou sou uma péssima, né, tipo, trabalhadora porque não... Sei lá, alguma coisa, né? Sim. E aí que é o mundo dos extremismos. Ao menos o mundo humano, né? Em capítulos anteriores, discuti as principais virtudes que formam a espinha dorsal dos ensinamentos morais do yoga em suas variações hinduístas, budistas e jainistas. Sem dúvida, elas não exaurem o repertório de atitudes e ações meritórias disponíveis ao yogi, tais como as 5 autodomínios dos niyamas de Patanjali, que consistem em pureza, asseio, contentamento, ascetismo, estudo de si próprio, devoção ao Senhor, com os quais eu darei início
as presentes reflexões, né? As conotações são captadas da palavra sânscrita shalka, que é usada no Yoga Sutra, no aforismo 2.40. Patanjali explica que ao observar a pureza, asseio, o yogi obtém uma distância interior do seu próprio corpo, bem como um desejo de não ser contaminado pelos outros. Muitas vezes essa afirmação é mal interpretada quando sugere que o yogi se torna desgostoso com o seu próprio corpo. Entretanto, a palavra mais importante, jugupsa, é derivada da raiz verbal gup, que significa proteger. O mero desgosto violaria a aspiração do yogi de superar emoções negativas e neutralizar o movimento entre a aversão, dvesha, e a atração, raga. Portanto, a compreensão mais apropriada desse aforismo particular é ele comunicar que o adepto do yoga desenvolve uma atenção plena protetora de seu corpo, especialmente no contexto da interação com outras pessoas que não estão envolvidas da mesma maneira nesse programa de autopurificação. Essa atitude, entretanto, não deveria ser confundida com excessiva proteção neurótica. Na verdade, devemos pressupor que jugupsa tem a qualidade da imparcialidade madura, ou renúncia, por meio do qual o yogi se torna capaz de observar o seu corpo de maneira objetiva, o que implica uma certa indiferença interior em relação a ele. Essa atenção plena e imparcial também possibilita que ele perceba o efeito contaminador que outras pessoas exercem em seu corpo, mente, e que tome as contramedidas necessárias. Essa atitude purista não surge de um estilismo, de um elitismo arrogante, mas de um desejo genuíno de progredir no caminho. Quanto mais puro ou mais satívico se torna o corpo e mente do aspirante, mais sensível ele ficará às influências externas e às vezes essa hipersensibilidade pode apresentar um real desafio. Por esse motivo, muitas autoridades tradicionais recomendam que os praticantes minimizem o seu contato social ou até mesmo procurem uma total solidão. Finalmente, o yogi aprende a ser como o proverbial lótus, que permanece imaculado em meio à água lamacenta, na qual ele flutua. Todo o trabalho do yoga pode ser considerado como um processo progressivo de autopurificação por meio da transcendência mental, levando à perfeição inata ao Ser Supremo. Em seu Yoga Sutra, Patanjali se refere a essa transparência mental ou interior como Sattva Shuddhi, em que Shuddhi significa pureza, e Sattva representa o nosso próprio ser interior ou mente, que é o aspecto mais refinado da existência cósmica. Cabe um ponto aqui para não parecer tendencioso. O que é importante compreender o que eles estão compreendendo? O seguinte ponto. A natureza orgânica, as células do corpo humano, como qualquer outra célula de qualquer organismo vivo, tem uma tendência a um poder chamado assimilação, absorção. Ainda que haja nas plantas a parede celular diferente dos organismos vivos, né, dos animais, que têm só membrana plasmática, ainda que as plantas tenham parede celular, elas têm capacidade de absorção. E aí há uma troca iônica. Vai e volta elementos. No corpo humano ocorre a mesma coisa. A célula tem esse poder, tem essa capacidade de absorção. A partir da absorção há uma assimilação. Quando se assimila, se absorve e vice-versa. Consequentemente, há também na mente essa mesma qualidade. E nós iremos no futuro colocar isso mais claramente quando a gente fala sobre a mente orgânica. O corpo orgânico tem a capacidade de absorção. Essa natureza, que é um traço da organicidade, se expressa também na nossa mente. De modo que, sim, absorvemos o que os outros pensam, assimilamos o que os outros pensam, assimilamos e absorvemos ambientes, situações, quadro, paisagens, geografias, ambientes, sofá, cadeira e, por assim dizer, roupa, cheiros, aromas e tudo, porque é um sistema vivo. Há uma ideia nesse sistema vivo de assimilação que está completamente ligada à visão sistêmica, uma codependência que existe em tudo, inclusive, como eu falei, inclusive nos seres oportunistas que envolvem a natureza num nível mais tamásico, os organismos vivos, por exemplo, que dominam reinos, artrópodes e blá blá blás e blá blá blás, que se utilizam de ambientes assim, como ácaros, por exemplo, né? Que vivem no teu sofá, na tua cama,
Você vai ver, tira uma coleta de ácaro do seu travesseiro, você vai ficar, meu Deus, eu durmo na fazenda de ácaro, né? O que eu quero dizer com isso? Que houve uma observação nesse campo do yoga solar, desses antigos rishis, acessando aspectos metafísicos da consciência, em especial em estados alterados de consciência, que era possível se observar essa natureza. E quando se busca esse estado de refinamento, esse estado de purificação, está se buscando o entendimento sobre a autenticidade desse ser que absorve tudo, que assimila tudo. Para que ele, então, ao menos tenha condição de separar, ao menos ele tenha condição de estar imerso nesse ambiente de absorção, que é chamado de samadhi, que é chamado de êxtase, que é chamado de completude, que é chamado de hiperconsciência, para que esse tráfego, esse trânsito entre essas informações se torne mais límpida. É simplesmente um processo de iluminação, de conscientização de todos os fenômenos que ocorrem na natureza humana. Então, tentar levar para um aspecto de complexidade pode ser delicado, apesar de eu achar que eu acabei de ser complexo, né? Foi mesmo. Aí. Como ele deixa claro em seu aforismo, esse interesse sistêmico pela autopurificação no devido tempo leva a uma disposição alegre, ao foco, isto é, concentração mental. Eu gosto de brincar e falar assim, como se nós tivéssemos infinitas apps, né? Como o celular tem hoje em dia, então fica claro. Então a mente está com vários apps abertos. Pô, não tem como processar tanto app aberto. Preciso fechar alguns para focar em alguns apps. Então se você é alguém que não desenvolveu a personalidade no sentido do eu, né, da sua persona, e você é soprado aos ventos, como diz o ditado dos avós quando a gente é mais novo, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, faz referência a essa capacidade. Quando você começa a perceber que teu filho está convivendo demais com um determinado ambiente e ele volta para casa reproduzindo aquilo, isso faz referência ao que eu acabei de falar, a nossa capacidade de assimilação e de absorção. E isso vai representar no nível mental uma mente que não tem controle, que está dispersa, que está solta, que está perdida. E não é perdida que, meu Deus, está perdida, já era, acabou. Isso não existe. Isso é importante falar, porque senão fica numa ideia do tipo, perdeu, acabou, não tem mais jeito. Tem outra vida, inclusive, fica tranquilo, tá? Essa ideia polemista, maluca, de que as coisas têm um final e que vai ser destruído, vai acabar isso aí, o planeta que vai chegar e vai absorver a Terra, Nibiru, ou qualquer ideia de... Para de viajar, galera. Se fosse fácil, tava aí, cara, tava acontecendo. Se criar um ambiente de perfeição fosse fácil, tava pronto, pô. Por que ia ter complexidade? Beleza. Essa última, que implica a mente pacífica, abre a visão interior para a realidade espiritual oculta por trás de todas as atividades mentais. Patanjali cita o contentamento, santosha, como a segunda das 5 práticas de autodomínio e afirma no aforismo 2.42 que ele produz uma alegria insuperada. Santosha, contentamento. O Manu Smriti, uma obra fundamental em sânscrito sobre moralidade e lei, confirma que o contentamento é a raiz da alegria, o seu oposto é a raiz do sofrimento. A ideia operante na virtude do contentamento é basta. Diógenes vivia feliz dentro de um barril, enquanto Alexandre o Grande, que por curiosidade visitou uma vez o sábio, não encontrou satisfação nem depois de ter conquistado metade do mundo civilizado. O desejo moderado torna a mente agitada e arremete a uma jornada distante da luz interior e da paz. O Yoga Bhaskya, em um comentário do século V sobre a compilação de Patanjali, cita o seguinte adágio: tanto o prazer do amor neste mundo como o prazer superlativo no paraíso não chegam a ser 1/16ª parte do prazer que alguém cujos desejos ardentes declinaram. Shandilya Upanishad, composto entre o século de... Deixa eu ver. Tá errado. Século 14 e 15. Século 14 e 15. Explica o contentamento como a condição de estar satisfeito com tudo o que se apresente no seu caminho por iniciativa própria.
Essa definição corresponde a uma orientação mais radical de renúncia que condiz com o yogi, a asceta, que se retirou da vida convencional. Ele vive um dia de cada vez, confiando inteiramente o seu bom karma proverá todas as suas necessidades. No clima quente na cultura tolerante da Índia, muitos ascetas perambulavam pelo caminho nus e vestidos de maneira precária. Seguindo o antigo costume da hospitalidade e caridade, chefes de famílias devotos compartilhavam alegremente as suas escassas provisões com homens santos. Entretanto, são poucos os ascetas que vivem inteiramente da terra. Alguns se alimentam apenas de frutas que caem de árvores e bebem orvalhos da manhã que se acumulam em folhas. É inevitável que a situação seja diferente para os yogis chefes de família que precisam manter um emprego para sustentar seus dependentes. Gente, eu vou ter que parar por causa do tempo da nossa live e eu vou continuar desse ponto na sexta-feira, tá? Sexta-feira às 20 horas, tá bom? A gente está falando de Santosha, correto? Então nós vamos dar continuidade no Santosha, porque ele está aqui tratando sobre as virtudes variadas, então ele está falando sobre os 5 niyamas, certo? Então nós estamos no segundo, o primeiro e agora o segundo, tá bom? Então é um prazer estar com vocês. Desculpa aí qualquer coisa, felicidades, tudo de bom. Patanjali abençoa, Shiva abençoa, Brahma abençoa, Jesus abençoa, Krishna abençoa. Vou mostrar alguém para dar tchau para vocês também. Tá bom? Catinho. Tchau, gente. Boa noite, tá? Encerrando a live com o nosso gatito lindo. O nome dele é Netuno. E a gente se vê. Sexta-feira, às 20 horas. Os outros episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E logo, logo, todos os nossos Papos Namastê vão estar disponíveis em podcasts no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau. Que isso, rapaz? Para de miar.